Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui para fazermos a leitura do último capítulo do livro de Provérbios. Parabéns pela sua perseverança, parabéns pelo nosso empenho. Por isso nós estamos aqui, colhendo os frutos desse bom trabalho de mais de 30 dias aí lendo a palavra do Senhor e nos alimentando da palavra do Senhor. Depois que terminarmos, não pare aonde você chegou. Ouça outras vezes, continue aprendendo, ouvindo, porque toda vez que você parar para ouvir a palavra de Deus, ela vai ter um significado novo na sua vida. Não que a palavra de Deus se renove, mas ela transforma-se dentro de nós e nos faz ter uma revelação, um entendimento diferenciado todas as vezes que nós lemos. Ela é imutável, mas o efeito que ela causa em nós é a necessidade de quando vamos ler, ouvir e administrar ela nas nossas vidas de tempo em tempo. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 31, onde vai falar sobre os conselhos da mãe do rei Lemuel, ela advertindo ele quanto aos perigos que um homem, um rei deve evitar e lembrar as qualidades que um homem também deve ter, né? O rei Lemuel, ele também parece não fazer parte do povo israelita, do povo judeu, assim como Agur, que nós lemos no capítulo anterior. E aqui vai se falar do versículo 1 ao versículo 9 sobre a postura e o direcionamento que essa mãe dá a esse filho. E ela diz ainda que ele é resposta de oração a ela, assim como Ana, que também orou e Deus deu a ela Samuel. Pelo visto, foi isso que aconteceu com a mãe de Lemuel, que não aparece o nome dela, não fala o nome dela. Só diz que ela era mãe dele e que deu alguns conselhos para ele. Então, do versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ver esses conselhos. E a partir do versículo 10 vai estar nos falando como deve ser a esposa perfeita, a esposa ideal. Lembrando que as mulheres naquela época eram tratadas como pessoas inferiores, somente pessoas que eram aceitas para reproduzir a sua linhagem. Mas aqui nos mostra em Provérbios o valor e o reconhecimento que Deus já estava trazendo sobre as mulheres e que foi assim em grande parte estabelecida totalmente quando Jesus Cristo veio à Terra e ele exaltou e glorificou e foi ali mantido o seu ministério através de mulheres que conheceram Cristo, aceitaram Jesus, aceitaram Deus, abriram mão de toda a sua história passada e fizeram uma nova história junto com Jesus. Ele ali trazendo elas e dando honra a elas e mostrando que elas faziam sim parte do reino de Deus e elas sim eram e são e continuarão sendo importantes para essa grande obra que foi levantada por Deus através das mulheres. Então vamos lá? Com muita alegria, ler esse último capítulo do livro de Provérbios. Diz assim, capítulo 31, versículo 1. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você é um filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até os reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinhos, nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos
dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja o direito de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja o direito dos pobres e dos necessitados. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe fará o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa. Como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comidas para a família e para dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, bem visto. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todas. Assim, o livro de Provérbios termina dando ênfase à sua ideia central, que aparece também em Provérbios 1:7. Temer ao Senhor. A nossa vida, ela será pautada em temer ao Senhor. Não é ter medo de Deus, não é cumprir mandamentos porque temos medo da consequência. É nos abster desses desejos, vontades e pecados porque temos a consciência de que tudo isso nos separa de Deus, traz divisão e tristeza para o coração de Deus, ao ver que nós preferimos mais aquilo que nos separa dele do que aquilo que nos aproxima dele. Então diz que a formosura de um homem, de uma mulher, a juventude é ilusória, são ilusões, isso passa na nossa vida. A beleza, ela se acaba, por mais que você se cuide. Mas o temor do Senhor na nossa vida vai fazer com que a gente sempre tenhamos elogios das pessoas à nossa volta. Porque do começo ao meio, ao fim de todas as coisas,
o que nos é agradável, do que nos é somado, do que nos é imputado, é o temor a Deus, é o respeito às pessoas. E como é que nós podemos respeitar as pessoas e nos respeitar sem temor? Não tem como. Então, o princípio da sabedoria, o princípio do elogio, o princípio da beleza, o princípio para termos uma vida íntegra, reta, aonde nós vamos nos desviar de tudo aquilo que é mal, perverso, que traz destruição, é o temor ao Senhor. Que eu e você possamos, a cada dia, buscar em Deus esse temor para o nosso coração. Se porventura você acha que você não tem temor no seu coração o suficiente para se abdicar do pecado e andar nos caminhos do Senhor, peça a Ele, ore. Deus, Ele conhece a intenção do seu coração. E se você consegue se olhar e ver que precisa de mais temor dentro de você para com Deus, peça a Ele. Não tenha falta de humildade, mas seja uma pessoa humilde. Vá para a presença de Deus e rasgue o seu coração na presença do Senhor, mostrando para Ele sim as suas fraquezas, as suas limitações, porque Ele é que pode acrescentar a mim e a você tudo aquilo que nós precisamos para avançar no reino de Deus e na presença dEle. Quanto mais eu tenho aprendido de Deus e quanto mais eu tenho me dedicado a ouvir a palavra do Senhor e ser instruída pela voz do Espírito Santo, mais eu tenho percebido que nós temos corrido muito atrás de coisas que se deterioram, que se acabam, que passam, assim como a formosura, assim como a beleza, assim como a juventude. E nós estamos perdendo tempo e não buscando aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença na nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que se nós falarmos em línguas, isso vai se acabar. Se nós formos pessoas que profetizam, isso também vai se acabar. Que guerra vai acabar, que tudo vai passar. Porém, aqueles que procuram ter os frutos do Espírito Santo, que é o amor, essas vão perseverar, porque foi por amor que Deus enviou Jesus Cristo para a terra. Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. E o que é o temor? É o amor colocado em ação para agradar a Deus, desagradando a nós mesmos. O medo é quando nós não fazemos algo porque nós temos receio da consequência daquilo que nós estamos fazendo. O amor é a prudência e é o negar a si mesmo para agradar a Deus, que cuida de nós em todo tempo. Então, o temor de Deus sempre será o princípio para nós termos sabedoria, uma vida edificada e a alegria. Porque a alegria de Deus não é a felicidade que o mundo oferece. É a plenitude de Deus dentro de nós. E isso só Ele pode colocar em nós. Mas nada e nem ninguém. Assim nós terminamos o livro todo de Provérbios. Que coisa maravilhosa! Parabéns para mim, parabéns para você, que não desanimamos, que não desistimos, mas prosseguimos em avançar naquilo que nos estava proposto, que era a leitura de todo esse livro. Que o Senhor recompense você por estar junto comigo nesses dias em que nós estivemos fazendo essas leituras. Que Deus possa abrir as janelas do céu sobre a sua vida, que haja paz, que haja alegria, que haja prosperidade, que haja transformação, que haja a presença genuína do Espírito Santo de Deus na sua vida, que haja mais sabedoria, que haja sobre você o temor a Deus. E que você possa ver prosperar todas as obras das suas mãos.
e que, independente do que você esteja passando na sua vida, você possa colocar em prática aquilo que você conseguiu colocar hoje aqui, ao ouvir esse último capítulo de Provérbios, que é perseverar em meio aos obstáculos, perseverar em meio às dificuldades, ir avante, mesmo quando você achava que você não tinha força mais para isso. Que Deus te mostre que você é muito mais do que vencedora, muito mais do que vencedor, porque aquele que te chama para boa obra, ele é capaz de te ajudar e completar a boa obra em você. Que coisa maravilhosa! Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela tua companhia, muito obrigada pelo teu dispor ao estar aqui comigo durante esses 31 capítulos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que Ele esteja sobre nós hoje e sempre. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus possa estar no controle da nossa vida. E se você puder, compartilha esse vídeo, curte, escreve, me diz como foi para você estar aqui junto comigo. Eu sei que você, como eu, passou por adversidades nesse tempo, mas o importante não são as pedras que nós tivemos que passar para chegar aqui. O importante é a vitória que alcançamos ao chegarmos aqui. Louvado, bendito e engrandecido seja Deus. Fica com Deus e um grande abraço.